Olá, você ligado no nosso canal, aqui no Boot da Binary, como ganhar dinheiro na internet e também o Zulu Trade, como perder o dinheiro na internet. Eu vou explicar por quê. Se você tem $1 milhão na sua conta, quer perder, lhe apresento o TPIPS Master aqui, que eu até tinha feito o vídeo aqui indicando ele como um trade. Ele estava entre o top, que era o melhor dos traders. Se você não conhece também, o Zulu Trade é uma rede social onde você segue os negociadores e você pode ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Foi o que aconteceu com esse pessoal aqui que estava seguindo este rapaz aqui, ó, do Reino Unido. Olha aqui, lucro total menos $1.365.796 com 72 centes. Então aqui, vamos ver quanto que isso aqui vai dar em reais. Vamos colocar aqui, tem que tirar os espaços aqui. E colocamos o USD. Somente 5.285.000 com 86 reais com 99 centavos. É o que esse senhor aqui perdeu sendo um trade profissional aqui no Zulu Trade. O porquê que ele perdeu? Porque ele deixou abertas posições por muitos dias e o euro desceu bastante, desceu e desceu e desceu e desceu. E olha aqui, chegou a 265 pips negativo. Ele tinha 1, 2, 3, 4, 5 e depois mais uma que ele tinha aberto aqui, 6, que deu 123 pips negativos. Para ele sobrou ainda $2.000. Mas os seguidores, a maioria, colocavam com bastante. Esses que estão em primeiro lugar aqui, que tem 16 mil, eles colocavam com 5, 6 dólares uma ordem. Porque ele era o top dos top, ele ganhava sempre. Então eles colocavam com bastante e já tinham ganhado $20 mil. E acabaram perdendo tudo. Apenas esse aqui, ó, foi o único que não fechou ainda as operações, está com 16 mil de lucro aqui, ó. Mas está bem negativo porque o euro não voltou ainda, tá? Começou a subir ontem e foi indo e subiu bastante hoje de volta. Aí eu tava vendo aqui, é uma piada esse cara. Ó, após uma análise cuidadosa, fizemos alterações. Olhando os resultados completos, 50 semanas, se o stop loss for estabelecido em 100 pips, teríamos acertado 7 vezes, com uma perda total de 700. Se o stop loss fosse ajustado em 50 pips, teríamos atingido 20 vezes com perda total de 1000 pips. Portanto, o stop loss será ajustado 100, com risco total de 800 pips. Não haverá ajuste de stop loss em nenhuma circunstância. O TP foi reduzido. Ele fechava com 6 pips e agora vai fechar com 5. Já que a maioria dos negócios ficariam acima de 50 pips se perderem o TP em 1 pip. Então, daí já colocaram aqui no social. Olha aqui. 5 pips contra esse aqui, vamos ver que língua é. Itália. Ó, italiano, depois vai mudar aqui. 5 pips contra 100 pips é chamado de jogo e não dura muito tempo. Não arrisque dinheiro com ele, se você for esperto. Com certeza, porque ele fecha com muito pouco. Porque o euro-dólar, ele sempre sobe à noite. Ele começa à noite e sobe toda a madrugada até lá pelas 8 da manhã, 9 da manhã. Eu já expliquei em outros vídeos aqui que ele faz isso sempre. Mas não é sempre.
ele faz a maioria dos dias isso. Mas tem 1 ou 2 dias na semana que ele não vai. Que aconteceu domingo passado, que ele não subiu. Ele subiu até as 9 ou até as 20. E depois ele não subiu mais. E como a estratégia dele é de abrir sempre às 20 horas, não, às 21. Porque geralmente às 20h50 ele cai até às 21 e depois ele começa a subir. Só que como ele sobe assim todos os dias, e quando ele sobe, ele sobe. Então, em vez dele pegar e deixar aberto para fechar, sei lá, com 10, 15 pips, ele pega e fecha correndo tudo. Subiu um pouco, foi o que ele fez aqui. É uma piada. Olha, ele fechou aqui 3 pips aqui, ó, 3.9, 7, 6, 5.8. E o euro-dólar só subiu, acho que quase 100 pips do momento que ele abriu. Ele abriu aqui, ó. E o euro-dólar subiu aqui, ó, até as 14 horas. Então daqui, aqui embaixo, ó, tava 1,1186, 88. Foi 1,1239. Então ele foi uns 70 pips para fechar com 6. Então não tem fundamento que ele faz. Por que ele não deixou? Porque quando ele sobe até lá pelas 8, 9, às vezes até as 10. Eu estou fazendo esse vídeo aqui. Se você não tem interesse em Forex, você pode pular para outro vídeo, porque esse aqui eu estou falando de Forex e não de opções binárias. Mas quem opera em Forex vai gostar desse vídeo e pode ficar olhando. Isso aqui eu estou explicando já há muito tempo para quem quer abrir ordens no MetaTrader e não fechar correndo tudo com poucos pips e acabar ganhando pouco, como ele faz. Quando perde muito, acabou perdendo tudo e um pouco mais. Porque ele estava de lucro, era 1 milhão e pouco só, agora está 1 milhão e 300 de perda. Perdeu. Porque isso aqui ele faz toda semana. Todos os dias, quer dizer, ele sobe. Porque daí o que funciona assim? Durante o dia, depois que das 8 da manhã, já começa um horário mais forte de muitas vendas. E depois, quando chega às 10 da manhã, 10h30, quando abre ali a bolsa dos Estados Unidos, a coisa já começa a mudar de figura, já começa a andar mais. E só que daí, às vezes, ele desce tudo que subiu, todo o trabalho que ele fez a madrugada toda, ele desce com tudo. Daí você não tem como deixar uma ordem aberta. Poucas vezes ele continua subindo. Teve 1 ou 2 dias que ele subiu, mas quando chegou lá naquele horário já foi descendo. Daí ele faz muito joguinho de horário, sobe, desce, sobe, desce. Mas a madrugada ele acaba numa tendência de subir, como ele fez aqui, ó. Ele faz as vendas, as compras, tudo, mas numa escada de subida. Ó, pode ver aqui, ó, aqui. Geralmente esse horário aqui das 20, ó, ele desce até as 20. Aqui foi 55, mas o certo é as 20. E sobe até as 20h50. Mas é um horário bem fraco, ó. Esse aqui é o mais fraco que tem da noite. Daí 20h50 geralmente ele desce. E acabou descendo bastante até as 21, 21h05. Às vezes desce pouquinho. Só que depois, quando ele desce aqui, ele volta. Às vezes ele volta só até aqui e fica fazendo as vendas. Fez a venda aqui, depois aqui ele engatou uma compra grande. Mas geralmente o que ele faz, nos outros dias ele fez, ele só sobe aqui até as 20 e daí desce. Às vezes acaba descendo tudo aqui, ó, que subiu. Porque daí ele vem subindo lá do início da tarde
E às vezes ele acaba descendo tudo, mas não assim com força como nos outros horários. E depois ele começa, geralmente à meia-noite, começa a subir. E às vezes até às 4 ele desce bastante, como ele faz aqui, ó. 3h50 até às 4. Às vezes quando ele tá subindo aqui, nem ele cai até aqui mais um pouco. Depois ele começa a subir. E vai indo, vai indo. E geralmente ele chega lá onde ele tava. Deixa eu mostrar outro dia aqui. Tirando aquele dia ali que foi um... que eu vou explicar por que ele desceu bastante. Tá carregando aqui. Como a notícia dele. Ó, pode ver aqui, ó. Ele pegou e desceu aqui, ó. Ó, ele subiu até as 21h22, ó. Então esse horário aqui de subida, desceu até as 19, ó. Até as 20 e subiu. Olha aqui como ele cai, ó. Caiu, caiu. Chegou a cair aqui, mas não caiu tudo. Mas chegou aqui a cair até as 4, ó. Depois ele voltou lá em cima, ó. Só que daí ele faz as vendas, nos horários de vendas, sobe, desce e chega lá em cima. Isso ele fez todos os dias, menos no domingo. No domingo ele não subiu, que o domingo é um dia de subida. O domingo à noite. Mas tem que cuidar uma coisa. Sexta passado ele não terminou em baixa. Geralmente ele termina em baixa, como ele terminou hoje. Ele subiu o dia inteiro, foi. E olha aqui no final ele caiu. Então é uma chance grande dele pegar e subir no domingo, porque ele terminou em baixa. No domingo passado ele terminou em alta. E na abertura ele deu um risco para cima. Porque sempre que quando na abertura de domingo, ele acontece às vezes dar um risco na hora, assim, quando abriu o mercado. Daí abre às 20. Ou melhor, às 19. Ele deu um risco. E como ele já tinha subido bastante, ele não acabou subindo. Ele acabou descendo e bastante. Foi o único dia. Mas aqui, ó, pode ver que... Olha, ele desceu com tudo aqui no dia 5. Porque daí ele desce, depois que ele sobe lá em cima, ele acaba descendo bastante. Só que às vezes ele desce bastante, às vezes não desce muito. Mas mesmo que ele se colocasse, por exemplo, às 10 horas, uma ordem para baixo, e ele dá um jeito de descer. Nem que seja assim num momento de um risco, como ele fez aqui, ó. Ele vinha subindo aqui, depois subiu mais no dia 6, mas ele desceu, ó, aqui às 10, ó. Foi lá em cima e desceu. Tchum, mas daí tem que abrir antes. Se abrir depois que ele vai, pode acontecer dele voltar. Aqui não, ele desceu e não voltou. Mas mesmo assim, ó, por exemplo, ó, 10 aqui, ó. Só que aqui 10 já ficou muito perto, ó. O certo seria sempre às 10h50. Porque ele desce. Só que aqui já os 10h50 já não daria certo, porque daí 10h50 ele voltou para cima. Mas à noite ele sempre sobe. É o padrão dele subir. Como ele sobe sempre, quando ele sobe, ele não desce. Ele continua. Então por que não deixar mais tempo aberto para ganhar mais, sei lá, uns 10 pips ou até mais? Não, ele fecha rápido, como muita gente faz, como eu também fazia. Mas agora não, eu vou pegar e vou abrir à noite e vou deixar. Marcar uns 10 pips e deixar. Dá para ir até dormir e daí quando vem aqui tá com lucro. Se não subir, daí o que eu pensei? Se um dia não subir, é o que ele vai pensar também. Tem que fechar com prejuízo e não deixar aberto. Porque caso ele descer bastante, porque daí ele pode, como aconteceu domingo, vamos ver, domingo passado, foi dia 3.
Então aqui vamos montar o dia 4. Quer ver aqui que ele só desceu, ó. Ele não fez aquilo que ele faz sempre. Ele desceu muito aqui, ó. De madrugada, então nem se fala. Daí quando chegou no horário das 10h50, ó, desceu de novo. Só que tem outro detalhe também importante que a gente precisa saber. Que, por exemplo, quando ele desce até as 10, ele vai subir pelo menos até as 10h50. Então aqui já tem uma chance de ter um lucro aqui, ó. Se a gente não quer abrir de madrugada, não quero abrir, eu vou deixar para o horário. Mesmo que ele venha descendo, ele vai dar um jeito de subir até pelo menos até as 10h50. 5 por aí, 10h50 aí. Geralmente 10h50. Daí ele tem que fechar, porque ele pode seguir ou pode descer. Que geralmente desce, né? No 50 ele sempre desce. Exceto hoje, que daí estava diferente. Ele estava numa escada para cima. Mas aqui, ó, domingo foi o único dia que ele não subiu. Então às vezes é até bom nem operar domingo. Cuidando do jeito que ele começou, né? Ele começou em alta, que aqui não está aparecendo, ó. Mas aqui aparece um pedacinho do risco que ele deu, ó. Ou tá carregando aqui? Não tá carregando mais. Ó, ele deu esse risco aqui na abertura. Aí ele foi lá em cima. Às 20, ele chegou lá em cima. Até ele daria certo. Porque daí, colocando as 20h50, eu fiz isso. E ele riscou. E daí eu não fechei. Com o lucro que deu. Porque ele sempre subia, eu achei, não, ele vai subir, vai continuar subindo. Mas ele só chegou naquele topo do risco que tinha dado e desceu tudo. Porque também ele desce, então às vezes dá para fazer venda à noite, se não quer deixar na tendência da subida. Tá, vamos ver aqui, desceu, daí voltou aqui, até as 17. Mas aqui já foi, por exemplo, ó, ele desceu aqui. Quando ele desce bastante também durante o dia, ele pega e volta. Mas vamos deixar para a noite. Ó. Aqui ele desceu à meia-noite. Depois ele voltou lá, ó. 5h58, daí voltou lá em cima até as 9h14. Depois não teve jeito, ó. Depois ele caiu. Porque também às vezes acontece isso assim, ó, que eu já pensei, às vezes não coloque uma ordem no início da noite, porque como ele é fraco, ele vai acabar descendo. Então quando ele desce, por exemplo, até as 4, aí a gente coloca uma ordem para cima, porque daí ele vai dar um jeito de subir para chegar lá naquela altura que ele estava quando começou a cair à meia-noite. Então, se você vê que ele já não tá subindo muito, então é bom esperar ele cair o tanto que for para colocar depois, porque daí ele vai dar um jeito de chegar lá em cima. Só que não passou. Então ele chegou lá, daí daria um lucro bom aqui, ó. Todos os dias ele fez isso. Na parte da, ó, desceu aqui até meia-noite, daí voltou lá em cima. Até as 5 e pouco, ó. Depois ainda ele desceu aqui e voltou lá, e ele acabou até subindo mais lá. Mas vamos imaginar que ele não fosse aqui e foi até aqui, chegou a essa altura, então aqui estava feito o lucro. Mas mesmo assim ele subiu às 20, ó. Só que daí, por exemplo, como a estratégia dele é de esperar descer até as 21 para abrir, não daria certo aqui, ó, porque daí ele ia pegar muito pouco aqui, ia descer tudo aqui e depois ia pegar um tanto aqui, mas geralmente dá certo a estratégia dele por causa disso aqui, ó, que ele sempre cai, desce, desceu tudo aqui, depois ele dá um jeito de voltar e passa, sempre ele passa dessa altura aqui, ó. Poucas vezes não passou, aqui ele não passou, mas ele chegou lá.
Então por isso que é bom sempre abrir quando tá mais embaixo aqui, não quando tá muito em alta lá. Para que daí às vezes ele não passa, então daí quando ele só chegou ali na altura, e daí fechou. Aqui o que aconteceu? Aqui aconteceu dele descer tudo isso, mesmo assim ele voltou lá em cima. Olha aqui, desceu aqui, foi indo, até as 4. E depois subiu. Chegou lá em cima e passou e chegou lá na altura aqui das 13h10 do outro dia. Só que daí tem que botar antes aqui a ordem, porque às vezes ele chega lá e não vai mais. E depois já vem descendo. E aqui o que aconteceu aqui na quinta? Notícia. Sempre quando tem a notícia dele do euro-dólar, tô falando, da taxa de juros, ele sempre desce. Eu nunca vi ele pegar e subir. O que acontece? Ele pode descer e voltar aqui, ó, como ele voltou. Porque como desce assim rápido, ele acaba voltando. Mas até outra vez que eu tava cuidando, ele pegou e fez até um sinal pra cima assim, ó. Em vez na hora de cair, ele pegou e foi pra cima e depois desceu, riscou pra baixo. E daí acaba até voltando aqui, ó, mas depois não tem jeito. E daí o que ele fez? Ó, aqui desceu até aqui, ó, às 16h46. Só que daí tem que botar a ordem aqui. Quando começou a descer, botar e deixar um tanto. E daí quando você vê que deu um lucro bom, fecha. Porque ele acaba às vezes voltando. E não, da outra vez ele não desceu assim até esse horário. Mas ele desceu até um bom horário. Então ele sempre desce com a notícia dele da decisão de taxa de juros. Nem que seja uma descida assim instantânea, ele desce. Daí bota aqui a ordem, pega aqui um bom lucro. Depois assim, daí ele começou a voltar, fazendo a escada, que é fazendo as vendas certas, nos horários certos, e as compras e subindo. E esse risco que deu grande aqui foi uma notícia que teve do PIB, que geralmente também ele dá um risco para cima. É a única notícia que, por exemplo, que é do dólar, ele dá o risco para cima, mas ele dá um risco instantâneo e acaba voltando tudo. Ó, foi lá em cima, voltou tudo, desceu até aqui embaixo, depois ele voltou. E quando ele faz isso às vezes, nem sempre ele volta tudo. Ele acaba descendo e faz as vendas aqui, cai ali, cai. E acaba voltando aqui nessa altura. E daí aqui ele acabou até passando. Então quando ele cai às vezes aqui, é bom colocar uma ordem aqui. Já pega outra na subida. Mas tem que ser bem no início, porque às vezes ele pode só chegar até aqui e não subir mais. Daí quando coloca meio aqui em cima, ó, aqui já desceu. Então, e geralmente é com euro-dólar que tem que ser feito. Tem uns que sobem. NZD. Ó, subiu. O Audi subiu. Só que às vezes eles sobem aqui no início da noite e acabam descendo. Para depois subir. E nem sempre eles sobem. Teve dias que o Audi ficou só fazendo risquinho e não subiu. Subiu ali até às 20 não, até meio-dia ali. Depois desceu tudo e bastante mais. Um que não é aconselhável é Libra. Porque a Libra ela é muito... Eu coloquei aqui o gráfico para 30 minutos. Na verdade não é 30 minutos, eles colocam 30 minutos, mas e dá para ver outros dias, ó, desde o dia 18 de janeiro. Dá para notar que sempre as subidas que ele dá
Geralmente, ó, foi até as 7. Subiu da madrugada. 15. Ó, sempre vai até as 8, 7, por exemplo, aqui, ó, até as 9. Depois já desceu. Então sempre a alta dele sempre, não é que foi até as 14. Mas ele chegou lá, por exemplo, ó, até as 8, ó. Tem aquele topo que deu lá em cima, dia 28 de fevereiro, foi até as 8. Então ele nunca, geralmente ele sobe até as 8, 9 da manhã, depois ele acaba descendo. Mas é que tem que cuidar muito, se ele estiver em baixa, terminou em baixa, ele vai subir. E para você que não quer fazer todo esse esquema aqui de horário de noite, tem um horário que eu passei monitorando ele todos os dias, e haja o que houver, o padrão dele é cair, que seriam 2 horários: 15h50, ó, 15h50 e 16h50. Vamos ver aqui. 15h50. Eu já tinha subido, já tinha caído bastante. 15h50 caiu até as 16. Acabou caindo pouco aqui nesse momento, mas daí ele espichou mais um pouquinho, foi até as 16h10. Então se ele não espichar bastante até as 16, ele segue um pouco mais até as 16h10. Depois acabou descendo aqui, que daí ele tava só descendo mesmo por causa da notícia. Mas se ele não tiver com a notícia, ele vai descer nesse horário. Porque daí ele já fez a subida, as descidas, mas daí ele vai pegar e vai descer. E só que sempre tem que cuidar bem no 50, porque às vezes ele está no 45 e ele acaba subindo para cair exatamente nas 15h56, 57. Parece que ele vai subir para cima, mas ele se prepara para descer. Ele fez aqui, ó. Só que daí aqui ele pegou e subiu até as 17. Quase nada e depois desceu, mas de qualquer jeito daria certo porque ele ia descer aqui. Riscou para baixo. Riscou para baixo. E é só olhar todos os dias. Nesse horário ele não tem erro. Ele vai cair. Outro que é padrão também é às 3h50 da manhã. Das 3h50 até as 4. 4h12. Geralmente quando ele faz as caídas ele começa no 50 e vai até 12. 10, 11, 12. Nesse esqueminha. Aqui, ó. Ele já vinha subindo, descendo, mas chegou exatamente nos 50, que aqui no caso foi 15h45, mas ele, se ele subiu lá em cima, ó, ele se preparou para cair, caiu até as 16. Ó, daí ele caiu bastante até as 16, claro que perto do que andou é pouco, mas é que é um certo que ele vai cair aqui. Ele acabou voltando um pouquinho aqui para cair exatamente até as 16h11. Só que se ele caísse pouco aqui, ó, até as 16, depois ele ia continuar até as 16h11. Ó, e o outro também 15h56, 17h56, ó. Caiu até as 18. Tá, ele caiu até as 18 aqui pouco. Aqui foi pouco mesmo. Mas dele continuou até as 18h58. Que geralmente é até as 19, que é um horário de caída também. Esse horário das 19 até as 19 é um horário de queda. Exceto o dia que ele estiver caindo o dia inteiro. Daí ele pode acabar voltando naquele horário ali. E não caindo. Então sempre tem que cuidar. Mas esse aqui que eu vi que é padrão.
15,50. Claro que tem que cuidar aqui para ver se pode botar no 50, mas às vezes o 50 já estava lá embaixo, ó. E outro desses 3,50, só que daí esse aqui é meio que padrão 3,50, daí ele pode até subir lá em cima, mas 3,50 ele cai exatamente até as 4 e pouco. E ele não volta. Volta depois. Só que daí, se não quiser pegar exatamente nesse horário de queda, né, e pode pegar, usar o padrão dele, que é voltar para cima. Tem que cuidar que se ele está voltando. Se ele estiver voltando, ele não vai cair. Agora, se ele estiver descendo, como ele fez domingo passado, aí já é arriscado. Ele não está fazendo escada para cima, ele está fazendo para baixo. Que ele tá, por exemplo, uma caída assim, ó, que ele fez, ó, descendo aqui, daí já é arriscado. Mas se ele vai fazendo escada para cima, ele vai fazer a venda, compra e tal, e até uma altura ele vai subir bastante. Então coloca aqui embaixo e deixa, marca tantos pontos, porque daí ele vai dar uma espichada. Quando ele espichou, ele fecha. Então, o que eu queria explicar aqui, acho que deu para entender. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Eu quero mostrar aqui. Nosso canal está crescendo aqui, já estamos com quase 1000 inscritos. 914, aqui eu acho que atualizando tem mais, porque eu vi que entrou mais 2 aqui, ó. Aqui 14, 23, ó. Então tá entrando inscrito assim uns 10 por dia. Esse aqui era o canal que eu tinha 1.800 inscritos, mas foi suspenso. Mas esse aqui já está com 923, então creio que até segunda ou terça já vamos ter 1000. E do 2.385 horas de visualizações nos últimos 12 meses, que daí precisa de 4.000 aqui para análise, para monetização, e 1000 inscritos. Então quando chegar aqui nos 4.000, acho que vai demorar um pouco aqui, porque daí ele estava chegando 1000 inscritos aqui. Só que quanto mais inscritos aí tiver no nosso canal, maior vai aumentar aqui quando a gente colocar vídeos novos. A gente posta vídeos novos aí toda semana, e eu queria colocar mais, assim, por exemplo, nem que sejam um por dia. Eu vou ver se eu consigo, porque daí o pessoal vai vir mais no nosso canal, vai ter mais inscritos, porque daí a gente posta vídeos aí dando dicas aí como você ganhar dinheiro na internet. Eu tenho vários assuntos que eu estou mostrando para vocês, mas o nosso foco principal seria o robô, para você rodar aí no boot da Binary, e também o Auto Trade, que está crescendo bastante aí. No mês passado foram ganho aí $18.000 só os afiliados que nós tivemos, que entraram pelo nosso linkzinho que está na descrição desse vídeo, que fizeram cadastro. Não precisa ter cadastro. Se você já tiver cadastro, você entra no linkzinho que está na descrição desse vídeo, e daí o Auto Trade, o pessoal está ganhando muito dinheiro, ganhando 18.000, e daí a nossa comissão foi de $80. É pouquinho, porque ele paga 0,5% só, mas deu para ganhar um bom dinheirinho aí. Então creio que é isso. Eu já expliquei para vocês aqui alguns horários. Se inscreva no nosso canal, e eu vou fazer vídeos novos com o boot da Binary, e daí você pode ir acompanhando aqui no nosso canal. E também, se você quiser entrar aqui no Zulu Trade, mas você tem que olhar um trade aqui bom. Agora eu já perdi até a esperança, por causa que aquele era o melhor, era o top dos top, tinha 4.000 inscritos, 5.000, e acabou perdendo tudo. Mas ele perdeu por teimoso, porque ele não fechou as ordens quando estava com poucos pips,
Por exemplo, se ele fechasse com 50 pips, porque se não subiu, não subiu. Ele não subiu no dia, ele não vai subir no dia. Aí ele pode no outro dia voltar, mas é difícil, porque daí quando ele não foi naquele dia, ele pode descer tudo no outro e subir no outro dia, mas não chegar lá. E daí ele faz o mesmo trabalho que ele faz toda noite de pegar e subir, mas daí você acaba perdendo de ganhar nos outros dias, porque ele passou um mês inteiro perdendo de ganhar, ou melhor, não ganhando. Então, e sigo esperando as ordens. E daí ele teve aquela última ordem dele, ficou até 100 pontos positiva. E ele não fechou porque ele queria. Vamos ver aqui. Como é que não aparece aqui? Ficou até 100 positivo e ele não fechou porque ele queria que fechasse lá em cima, que chegasse lá em cima, onde ele tinha as outras ordens abertas. Vamos ver o que colocaram aqui. Não sei como é que ainda estão seguindo ele. São todos uns loucos. Ó, daí vai dizer que responsabilidade. E responsável foi ele. Ó, desculpe, mas por que você trocaria com fundos de câncer? Isso aqui não tem nada a ver. É câncer. Isso é totalmente irresponsável de você e de mais ninguém. Vamos ver o que ele colocou aqui. Zulu Trade excluindo comentários. Perdi no 29k e era minha filha de remédio contra o câncer. Então ele perdeu 29 mil e era o dinheiro de remédio contra o câncer. Não entendi essa. Então os caras perderam 29 mil. Teve um que perdeu 100 e poucos mil aqui, eu tava olhando. Ele tinha conta aqui no outro. Perdeu mais de 100 mil dólares, 300 mil. Porque ele tinha 3 contas. Então por que ele deixou esperando até voltar? Esperando pelo milagre. Porque daí ele não voltou, não vai voltar mais. Porque tem vezes aí que o euro chegou a 1,20 já. E não voltou mais, faz meses, faz acho que um ano e pouco quase. E ele volta, chegou a 1,17 e voltou. Depois nunca mais voltou a 1,17, foi 1,15, depois não voltou mais. Porque daí ele sobe e desce, 1,14 e chegou agora a 1,11 de novo, porque ele já tinha chegado a 1,11, daí ele voltou para cima. Foi quando deu outra notícia. Moedas à vista de negociação envolve risco substancial e há sempre potencial de perda. Seus resultados comerciais podem variar. Como o fator de risco é alto no mercado de câmbio, apenas fundos genuínos de risco devem ser usados em tais operações. Se você não tiver capital extra que pode perder, não negocie no mercado de câmbio. Nenhum sistema de negociação seguro jamais foi inventado. E ninguém pode garantir lucros ou injeção de perdas. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Claro que isso aqui todo mundo sabe. O problema é que se tu pegar e deixar, isso eu fiz nas minhas contas no início. Eu pegava e abria ordens, claro que geralmente lucrava, mas aquelas que não lucravam eu deixava aberto. Uma vez com a Libra, eu abria com $1. Eu ganhei 800 dólares no dia que ela estava subindo. Quando ela virou o pezinho, eu pôs para baixo. Ah, ganhei para cima, que nem fez aqui, por exemplo. Ó. Tá, subiu ali, virou aqui. Só que aqui desceu, daria certo. Mas aqui, ó, por exemplo,
Virou o pé, desceu um pouquinho. Aí tu pensa, não, ele voltou um pouquinho aqui, ó, vai descer de novo. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Libra uma vez. Eu ganhei, por exemplo, ele ia subindo. Só que a Libra ela vai num risco, assim, subindo. Aí virou o pezinho aqui, ó. Caiu um pouquinho, botei pra baixo. Já ganhei com 800. Agora eu vou... Ela subiu ali, agora vai descer. Daí desceu até aqui. Aí voltou pra cima. Ah, não, agora a ideia foi lá, virou o pé de novo. Agora eu vou botar mais uma. Botei duas. Desceu até aqui, bem igualzinho assim. Esse foi um 2017. Tá, não fechei, porque daí não lucrou. Vou deixar. Aí ele subiu. Foi parar lá em cima. Tá. Ficou negativo, mas não muito. Mas mais do que tinha ganho. Eu disse, não vou fechar, vou esperar porque ela uma hora vai voltar. E ela continuou subindo e subindo e subindo. Ficou 8 mil dólares negativo. Isso que eu tinha saldo bastante. Tinha uns 50 mil. Não, tinha mais até. Daí ficou 8 mil cada uma. Cada uma. Quando estava em 8 mil eu resolvi fechar. Porque daí ela ia continuar mais, poderia tirar todo o saldo. Só que perdi 16 mil, sendo que ganhei 800 dólares. Então, tudo por teimosia. Foi o que ele fez. Esperar até o último minuto ele voltar e ele não voltou. Se eu tivesse nem aberto, mas abri. Se eu tivesse fechado, sei lá, com... Já tinha ganho 800, daí ele ficou 100 negativo, ou 200. Ah, vou fechar porque agora ele não vai voltar. Perdi 200. Mas já ganhei 800, então tá bom. Sobrou um pouco ainda, né? Pocão. Mas não. E por isso tem que conhecer os horários. E a tendência também. Pra não pegar e acabar fechando, colocando só porque ele virou o pé. Não é um horário de venda. E o que aconteceu com a Libra? Naquele momento, ela subiu, porque subiu o dia inteiro. Chegou lá de noite, desceu, mas não desceu tudo. Por exemplo, fez que nem aqui, ó. Foi lá em cima, mas só que foi à noite, desceu até aqui, quase chegou. Ela quase chegou até lá, quase, eu lembro. E daí foi, subiu, chegou quase ali, não desceu mais. Só que o pior de tudo, levou um ano inteiro subindo, depois desceu tudo. Só que daí até lá poderia ter subido mais e o saldo teria quebrado. Por isso que é complicado o que ele fez. E as pessoas acham e vê aqui que o ganho dele é sempre bom, sempre ganha. Não, eu vou botar com bastante. Eu vou botar todo o dinheiro que eu tenho aqui, porque esse cara aqui eu vou ficar milionário. Os caras botavam aqui, esse aqui já tinha 16 mil, outros tinham 20 mil. E ele se gabando aqui, mostrando, olha lá o ganho dos fulano. Só que ele ganhava 6 pips aqui, claro, se tu botar com 5 dólares. Ó, ele botou com 10 centavos. Deu 6, vamos imaginar que tem 6 aqui. Se tu botasse aqui com 1 dólar, daria 60. 5 dólares, 300, né? Então o cara ganha 300 dólares ali numa pegada. Se bota com 5, uns botava com 10. Acho que com 10 não, teve nenhum. Eu botava com 5, tá. Só que no momento que ficou negativo e ficou 200 aqui, ó. Aí vamos imaginar 200, ele ficou aqui 200 e pouco, vezes 10, deu 2.000. Vezes 5, 10.000. Então ficou 10.000 negativo para quem ganha 300 aqui, ó. Claro que vai perder tudo. Tudo que ganhou vai perder. Quando não quebra a conta, né? Porque a maioria aqui, ó, muitos fecharam. Antes dele fechar aqui, já tinha fechado.
e já estava aqui em 160 de lucro só, de 1 milhão. E daí no momento que ele fechou, daí sim, daí fechou todos exceto esse aqui, eu acho, ó, esses dois aqui. Esses que estão aqui em primeiro aqui não devem ter fechado ainda, porque eles ainda tem saldo para segurar. Mas de teimosia ele quebrou as contas. Então é isso, pessoal. Obrigado a você que viu esse vídeo aí. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e vem aqui que nós vamos postar bastante conteúdo para você, como ganhar dinheiro na internet e como não perder o seu dinheiro na internet também. Se você conhecer os horários aí de Forex, você vai ganhar muito dinheiro. Só que você tem que ter em mente que você vai ganhar, e daí se um dia ele não for, você vai perder. Só que você vai ganhar mais se você conhecer os horários. E no momento que você perdeu aquele momento ali, e daí os dias que dá certo sempre vai ser maior. Então no final do mês você vai ter mais lucro do que prejuízo. Então é isso, pessoal. Obrigado e até mais.